Evangelho, sábado da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 7ª semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de Santo Agostinho da Cantuária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste último dia da nossa novena de Pentecostes, no dia em que à noite celebraremos a vigília de Pentecostes, façamos a invocação do Divino Espírito Santo no início de nossa meditação com a oração do Veni Creator. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o dom excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli. E concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a última parte do 21º capítulo do Evangelho de São João, a conclusão do diálogo entre Nosso Senhor e São Pedro, e também a conclusão do Evangelho de São João. E, de maneira muito delicada, João escreve no último versículo, dizendo muitas outras coisas que Jesus fez e que se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia ter os livros que se escreveriam. Olha que bonito. E podemos dizer, como vamos ver já já, à luz do que dizem os padres, que de fato cada um de nós, como livro escrito por Nosso Senhor, somos cartas escritas com o sangue de Nosso Senhor, vai dizer o apóstolo São Paulo, o mundo não consegue conter todos os cristãos. Ou seja, a passar dos séculos e da história, multiplicam-se as obras de Jesus, multiplicam-se os feitos do Senhor, multiplicam-se as grandes coisas e maravilhas realizadas por Nosso Senhor.
Nessa mesma perspectiva, aproveito para fazer uma pequena consideração sobre a frase de Jesus, que diz: se eu quero que esse viva até o dia da minha volta, né, o que lhe importa? A resposta que Jesus dá à pergunta de São Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Bom, a resposta de Nosso Senhor, antes de mais nada, quando pensamos nessa resposta dada a São Pedro, se relaciona, sobretudo, à prioridade que o Senhor estabelece a São Pedro a respeito do amor, a respeito de permanecer com Cristo e sob a regência de Cristo. O discípulo que Jesus mais ama, a ideia de permanecer até o fim, o significado de ver o amor perseverar até o dia da sua vinda, bom, todas essas imagens da interpretação teológica, elas estão presentes aqui. E todas elas são válidas conforme nos ensina as interpretações teológicas. Porém, eu queria chamar a atenção para esse detalhe, que poderíamos pegar aqui como um detalhe mesmo, uma delicadeza. De fato, São João, ao escrever o Evangelho, ao deixar para nós escrito o Evangelho, nos entregou o testemunho de Cristo, que nos acompanhará até o último dia. E dessa forma, o testemunho da grande maravilha do amor realizada por Cristo sobre a vida do apóstolo será contada e conhecida até o dia da sua vinda. Apenas para pegar essa imagem no paralelo que acabamos de fazer sobre as coisas realizadas por Jesus que não caberiam em um livro ou em muitos livros escritos, que não caberiam todos eles sobre a terra. E de fato, ao longo dos séculos, cada um de nós, como cartas vivas, vamos escrevendo as páginas dos infinitos livros das obras realizadas por nosso Senhor em favor dos homens, que contam a grandeza e a profundidade do amor desse Senhor por nós. Nesse breve trecho da conclusão do Evangelho de São João, vocês repararam que por 2 vezes Jesus diz de maneira intensa a São Pedro: segue-me, 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 venha, venha e esteja onde eu estiver. Caminha comigo, permanece em mim. O chamado do Senhor a seguir é um eco perene do ressuscitado sobre a vida do apóstolo. O mandato de Jesus de segui-lo vem renovado nesse diálogo às margens do lago de Tiberíades. Esse chamado vem renovado 2 vezes de maneira solene, aqui sim registrado na narrativa do Evangelho, para que não se confunda o coração do apóstolo, que o maior desafio na sua estrada, após ter recebido todos os dons do Senhor, é o cumprimento da perseverança. É renovar dia após dia o compromisso de seguir o Senhor. Todos os dons, como falávamos ontem, foram concedidos. Lembra a imagem que fazíamos ontem? Entre o momento em que o apóstolo teve a oportunidade de declarar o amor pelo Senhor e o negou, e o momento em que Jesus agora dá a ele a chance, a oportunidade, como falávamos, de renovar a sua resposta de amor a ele, a sua declaração de amor a ele. E Pedro renova, falávamos que entre aquele primeiro momento e esse segundo, grandes coisas, grandes tesouros o Senhor foi concedendo ao apóstolo, de maneira que ao renovar agora, ou melhor, ao ter agora a oportunidade de declarar o seu amor por Jesus, a declaração desse amor, ela contempla a ação de graças e ao mesmo tempo o reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor lhe deu.
Então, é uma resposta sempre maior do que aquela anterior e, ao mesmo tempo, sempre total. Porque se era total diante de tudo que o Senhor lhe entregou naquele momento, torna-se agora, a ocasião dessa nova resposta, total diante de tudo que o Senhor lhe entregou até esse momento, inclusive diante da sua miséria naquela primeira resposta e diante da misericórdia de Deus pela sua miséria. Então, cada nova possibilidade de responder, de declarar a Deus o amor que sentimos por Ele, ela é uma ocasião, ela é uma oportunidade maior do que a anterior. Porque maiores também são os tesouros de Deus concedidos a nós até esse momento. O nosso Deus é sempre abundante e superabundante sobre tudo o que se passa em nossa vida. E perseverar significa renovar até o fim essa resposta de amor. Segui-lo em todos os momentos. Em alguns momentos pode vir a tentação de querer fazer de um outro modo, de querer controlar as coisas como elas são, de querer acreditar que não mais será difícil como antes, ou de que o tempo da grande exigência passou e dessa forma começamos a diminuir a vigilância. São várias as tentações que podem nos acompanhar durante esse tempo do seguimento, durante esse tempo da perseverança. E para todas elas o Senhor nos diz: segue-me. E se a cada ocasião de declarar o nosso amor, o Senhor precedentemente alargou o nosso coração e nos deu dons e tesouros do seu amor para que possamos responder com toda a nossa liberdade, podemos dizer que ao longo da nossa vida, perseverando, estamos crescendo no amor a Deus e estamos mergulhando nesse caminho de vida ou na vida no Espírito, como o Senhor nos concede viver. E aqui eu queria agora partilhar com vocês dois textos breves, são dois trechos das meditações das homilias de São João Crisóstomo e um outro de São Gregório de Nissa, que nos ajudam a compreender um pouco mais o Evangelho, mas sobretudo a beleza dessas afirmações que estamos hoje vendo e esse chamado do Senhor feito ao apóstolo de perseverar. Escreve São João Crisóstomo assim: imitemos o comportamento dos apóstolos, caríssimos irmãos, e não lhes seremos inferiores em nada. Com efeito, não foram os milagres que fizeram deles apóstolos, foi a sua santidade de vida. É nisso que se reconhece um discípulo de Cristo, na santidade daquele que persevera. Essa marca foi-nos dada claramente pelo Senhor quando quis traçar o retrato dos seus discípulos e revelar o sinal que distinguiria os seus apóstolos. E disse: por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos. E que sinal é esse? Fazer milagres? Ressuscitar os mortos? De forma alguma. Então, qual é esse sinal? Todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o sinal deixado pelo Senhor. Esse é o sinal apresentado por Ele a seus discípulos. Esse é o sinal de que pertencemos a Ele. O amor não é um milagre, mas uma obra. É no amor que está o pleno cumprimento da lei, a expressão da nossa vontade. Tende, pois, amor em vós e sereis contados no número dos apóstolos. Estareis mesmo na primeira fila, junto com eles. Quereis outra prova
desse ensinamento que o Senhor nos deu, vede como Cristo se dirige a São Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Não há nada que mais nos faça alcançar o reino dos céus, caríssimos irmãos e irmãs, que amar a Cristo como Ele merece. Que faremos para o amor, para o amar mais do que os apóstolos, eu vos pergunto. Escutemos Cristo, esse mesmo Senhor que devemos amar. Ele nos diz: se me amas mais do que esses, então apacenta minhas ovelhas. O zelo, a compaixão, os cuidados pelo próximo são obras, são expressão do amor. Não são milagres, são o agir do Espírito Santo em nós, que, escolhido por cada um de nós, se torna agir de Deus no mundo. Olha que bonito. São João Crisóstomo, ele insiste sobre esse elemento do não ser milagre por uma compreensão limitada a respeito do próprio milagre, que nos leva a acreditar que é uma obra extraordinária de Deus. É claro que tudo que Deus realiza em nós tem o seu caráter extraordinário porque vem do próprio Deus, né? Mas se nós somos chamados à comunhão com o Senhor, isso é o ordinário que Deus quer operar em nós. E a ordinariedade se dá exatamente na adesão da sua e da minha liberdade. E é aqui que São João Crisóstomo quer nos levar a perceber com muita clareza. A partir do momento que o Espírito age em nós, que o Senhor derrama sobre nós os seus dons, cabe a mim e a ti a escolha de praticar a palavra que o Senhor nos deu. Conhecerão que sois meus discípulos, se colocas em prática o meu mandamento. E o meu mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se vocês escolhem realizar essa obra, ali o mundo conhecerá. O amor é a expressão de uma escolha, da obra de Deus em nós. Ele é obra porque, ao mesmo tempo que ele expressa ao mundo o poder de Deus, ele é o testemunho do poder desse Deus na nossa vida. Como é importante que nós possamos escolher amar e amar sempre. A perseverança se dá no amor. E veja como São João Crisóstomo olha para o diálogo de São Pedro e Jesus, dizendo que o apacentar as ovelhas, ou seja, esse cuidado, essa expressão do amor, é o testemunho do seu discipulado, é o testemunho do ser apóstolo de Cristo. No segundo texto que eu queria partilhar com vocês hoje, antes de ouvirmos o nosso texto sobre o Divino Espírito Santo, é de São Gregório de Nissa, que fala também sobre esse mesmo elemento da perseverança, só que por uma abordagem diferente. Ele vai usar um trecho do livro do Cântico dos Cânticos e vai observar o verbo, que fala levanta, levanta minha filha. Ele fala do levantar e fala do vir, dos termos, dos verbos que estão presentes nessa afirmação do livro do Cântico dos Cânticos, no diálogo feito entre o amado e sua amada. E ele vai nos ajudar a compreender o que significa esse levantar e esse vir, que ele não acontece de uma vez por todas, mas ele acontece na nossa inteira vida. É bem delicado. E enquanto eu lia, lembrava muito sobre a súplica do Espírito Santo. A gente continuamente diz: vem Espírito Santo, e é justo dizer assim, não como se ele ainda não tivesse vindo, porque às vezes a gente escuta esse tipo de coisa, né? Mas fica nessa suplicação, desculpa a expressão, né? Estou inventando palavra.
infinita, como se ele nunca tivesse vindo, e pereré, e pereré. Bom, além de ser uma compreensão um pouco rasa a respeito da beleza dessa invocação, São Gregório Nissa nos dá uma compreensão lindíssima agora, que suplicar esse vir, vem Espírito Santo, significa querer que a sua vinda transforme a nossa vida continuamente. Significa pedir a cada vez que Ele, com a sua potência, transforme a face da terra, transforme o nosso coração. Vamos ouvir. Levanta-te e vem, ó minha bem-amada, minha bela, minha pomba. A natureza divina convida a alma humana a participar dela, transcendendo-a sempre pela sua eminência no bem e o seu poder. A alma cresce na sua participação no transcendente e nunca deixa de crescer. Mas o bem no qual participa permanece sempre o mesmo, pois Deus permanece sempre o mesmo, manifestando-se então sempre e igualmente transcendente à alma que dele participa sempre mais. Deus permanece sempre o mesmo, né? Manifestando-se sempre muito maior do que a alma, ou seja, transcendente à alma que dele participa. Então essa participação, o que a gente entende por essa frase? Ela nunca vai se esgotar. Essa participação do bem é crescente e nunca vai se esgotar. Então, continua São Gregório de Nissa. Desse modo, vemos o Verbo, ou seja, vemos Jesus guiar a esposa, a igreja, vemos o Verbo guiar a igreja para os cumes pelo crescimento na virtude, como quem sobe uma escada. Primeiro, envia-lhe um raio de luz pelas janelas dos profetas no Antigo Testamento e as treliças dos mandamentos da lei, ordenando-lhe que se aproxime da luz e se torne bela, tomando na luz a forma da pomba. Depois, quando ela já tomou parte nesses bens, na medida em que pode contê-los, atrai-a de novo para si, como se ela ainda não tivesse participado nos bens. A participação na beleza transcendente continua sempre acontecendo. Ou seja, depois que o Senhor nos dá os tesouros do seu amor, nos atrai sempre mais para esse amor e é sempre novo, como se não tivesse ainda amado, ou seja, é sempre um começo, é sempre um ir mais para dentro, é sempre um mergulhar mais intensamente. Assim, diz São Gregório Nissa, à medida que ela, a esposa, a igreja, vai progredindo na direção daquilo que está sempre uns passos à sua frente, ou seja, aquilo que o Senhor lhe diz, a sua voz que diz, vem a mim, minha amada, né? Que está sempre um pouco à sua frente, também o seu desejo de estar nesse Senhor aumenta, e o excesso de bens que ele oferece por ela também, manifestos sempre na sua transcendência, e levam-na a pensar que se encontra sempre no começo de sua ascensão e por isso a estar sempre iniciando o mergulho na profundeza desse amor. É por isso que o Verbo diz de novo, levanta-te, àquela que já se encontra de pé, pois ele já a colocou de pé, e lhe repete, levanta-te, porque a chama sempre mais para junto de si. E diz ainda, vem àquela que já veio. Com efeito, quem assim se levanta, atraído e chamado por ele, nunca mais acabará de se levantar. E quem corre para o Senhor, atraído pelo seu amor,
jamais esgotará o pleno espaço para a corrida divina e sempre irá ao seu encontro. Temos, pois, de nos levantar continuamente, queridos irmãos, sem nunca cessarmos de nos aproximar da nossa corrida, pois cada vez que o Verbo diz: levanta-te e vem, minha amada, dá-nos força para subirmos um pouco mais e nos unirmos ainda mais ao seu amor. Olha que lindo! É estupenda essas palavras de São Gregório de Nissa, e entender que cada vez que suplicamos o Espírito Santo, vivemos essa beleza. Oh, meu irmão, minha irmã, não cesse de dizer: vem, Espírito Santo de Deus, enchei os corações dos vossos fiéis. Para concluirmos a nossa meditação, vamos ouvir agora um trechinho da catequese de São Cirilo de Jerusalém a respeito do Espírito Santo, a água viva do Espírito. A água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. Água diferente é esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Muito frequente essa imagem para todos nós, hein? Quando falamos do Espírito Santo, falamos sempre com essa imagem, a imagem da água. Então, São Cirilo de Jerusalém vai nos ajudar a entender um pouco mais. Certamente porque tudo tem necessidade de água. Ela sustenta as ervas, sustenta os animais, sustenta a vida. A água das chuvas cai dos céus, e embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim, em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma, não poder ser diferente de si própria, na verdade, a chuva não se modifica a si mesma, em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao contrário, sobre a terra, ela acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que lhe é necessário. Então, ao retomarmos essa meditação de São Cirilo de Jerusalém, agora, nas vésperas da celebração de Pentecostes, ela ganha mais força para nós. Essa imagem da água que nós somos chamados a suplicar: vem, Espírito Santo de Deus, vem como chuva que molha o íntimo do nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, e transforma a nossa história. Vem, Espírito Santo de Deus, e inunda o nosso ser e renova a nossa vida. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Vinde, Consolador que acalma. Hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ó Espírito Santo de Deus, vem. E ao sujo lavai, ao seco regai, vem, Espírito Santo, e curai o doente. Dobrai o que é duro, vem, Espírito Santo, guiai no escuro e ao frio aquecei. Ó Espírito Santo de Deus, enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Vem, Espírito Santo, pois sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há em nós. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de Santo Agostinho da Cantuária, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e renovai a face da terra.